A campanha da fraternidade deste ano já é um sucesso. Aqueles que promoveram ataques sem fundamento algum, de uma certa maneira promoveram, as pessoas ficaram curiosas, quiseram ler, conhecer um pouco mais sobre esse tema fantástico que nós vamos falar, que é o tema da fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Esse texto maravilhoso que nos convida, nos desafia a sairmos de uma visão fechada, hermética, para algo mais aberto, mais dinâmico, próprio do Espírito Santo. Para você, então, que nesse momento você possa realmente pedir que Deus abençoe você, te ilumine, que Ele te toque nessa noite para que seu coração, sua mente abra. Porque não é possível ficarmos fechados por um tema tão importante, tão evangélico e tão atual. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade 2021, o tema Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. O lema, isto é a nossa paz. Do que era dividido, se fez unidade. Ali com fundamento na carta aos Efésios, mais especificamente no capítulo 2, versículo 14. Uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente quando vamos ler qualquer documento da igreja é saber qual é o contexto e qual é a intenção desse documento. Então, qual é o objetivo da campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade se coloca ali no período quaresmal, que é um tempo forte de conversão para nós, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Mas veja, nós temos o hábito, o costume de pensar que a conversão é somente algo interior. Que a fé possui apenas raízes no nosso coração. É verdade isso. A fé possui raízes no nosso coração. A conversão possui um aspecto interior. Porém, a campanha da fraternidade vem despertar algo em nós, que é a seguinte coisa. A fé também ela tem a sua dinâmica social. A fé também ela extrapola os muros da nossa individualidade para chegarmos à construção do que é comum. Isso é muito importante para nós. Significa que a nossa conversão ela também deve afetar os lugares onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, aquilo que nós construímos. Portanto, uma verdadeira conversão, a conversão cristã, ela atinge todos os aspectos da vida humana. É uma conversão contra o pecado, é verdade, mas também contra toda a estrutura que não promove a vida, que ataca diretamente a vida, que ofende a vida. Afinal de contas, nós cremos num Deus da vida. Isso é muito importante para nós. Então, o objetivo geral dessa campanha é nos inspirar, nos motivar a amar como Cristo amou. Como dizia a canção do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Devemos procurar caminhos, e essa é a ideia, devemos procurar caminhos que sejam capazes de construir pontes. Esse é um desafio muito grande, porque significa que esses caminhos não estão construídos e sempre estarão ameaçados. Construirmos pontes ao invés de muros. Fazemos um movimento de aproximação, que é próprio do Espírito Santo, e não um movimento de separação, que não provém de Deus. Muros nos dividem, pontes nos reconciliam. Me parece que aqui tem a tônica do documento. Veja. Jesus Cristo insistiu. Os evangelhos falam o tempo todo que a misericórdia, a reconciliação era o remédio aplicado por Jesus para todas as fraturas que existiam naquela sociedade no qual o Verbo se encarnou. Muito importante isso. Portanto, quando nós olhamos para uma campanha da fraternidade, um tema belíssimo, ao mesmo tempo, uma série de ataques, de negação dessa campanha, nós temos que começar a nos perguntarmos: o que significa isso? Se Jesus Cristo falou, construiu pontes, se Jesus Cristo aplicou o remédio da misericórdia, e misericórdia é a aproximação. Não existe misericórdia sem cuidado. Não existe misericórdia sem estar ao lado com a pessoa. Misericórdia é cuidado, é reconciliação, é aproximação, é abertura, nunca fechamento. Se Jesus Cristo apontou esse caminho dizendo que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, e Jesus aplicou isso o tempo todo na sua vida, por que alguns grupos de cristãos negam a campanha? Bom,
Fazer campanha para negar a campanha é negar o centro do evangelho. Acho que isso precisa ficar muito claro. Eu sei que tem alguns grupos de fundamentalistas fanáticos dentro do catolicismo hoje, e esses grupos cada vez ficam maiores. Mas para esses grupos eu não vou dar propaganda para eles, não. Vou fazer como o Chico Buarque de Holanda falava, só pode ser o sol, que afeta a moleira, derrete o pensamento. Só pode ser o sol, na canção Caravanas. Veja, nós podemos discordar de um ou outro ponto de qualquer documento da igreja. Não há problema nisso. Agora, o fato de discordarmos de uma frase, de uma palavra, invalidarmos o documento, não, isso não é honestidade. O fato de eu discordar de uma palavra colocada aqui ou ali, no primeiro ou no segundo capítulo, e não olhar para o todo do documento, a mensagem que o documento traz, não, isso não é honestidade. Repito, não é honestidade. Honestidade intelectual. Portanto, só pode ser cegueira. A campanha ecumênica da igreja acontece a cada 5 anos. E aqui, então, eu preciso falar um ponto que foi muito atacado também, a relação do ecumenismo. O que é o ecumenismo? Meu irmão, não confunda ecumenismo com sincretismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ecumenismo significa que nós, cristãos, católicos e não católicos, nós temos pontos de convergência. A nossa fé em Cristo, a nossa fé na salvação que Cristo oferece, a fé na palavra de Deus, a fé na graça, a fé na trindade. E esses pontos de convergência devem ser capazes de superar as barreiras que nós temos. Nada mais contrário àquilo que Cristo falou, disse, agiu no mundo, do que sermos um povo dividido entre nós mesmos. Isso é muito interessante, porque o ponto de apoio de todo documento é a fé em Cristo. Não tem outro lugar. O ponto de apoio desse documento, da campanha da Fraternidade 2021, é a fé em Cristo. Importante dizer também, e aqui eu pego o Catecismo da Igreja no número 818, a seguinte coisa, 818, para você que tem dificuldade em aceitar o ecumenismo, que está difícil aceitar o ecumenismo, então eu te convido a abrir o seu catecismo no número 818. Aqui, ó, catecismo 818. Os que hoje nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificado pela fé recebida do batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Então, aquele ataque todo que foi feito, olha, mas o documento foi feito por um protestante. A própria igreja reconhece os nossos irmãos protestantes, irmãos que estão em outras perspectivas ou denominações cristãs, como irmãos no Senhor. Então, essa ideia de que um lá e outro para cá não faz parte do fundamento da fé da igreja. Não faz. Se você pensa isso, você não está sendo um bom católico. Continuando, então, o documento também fala de outros elementos que foram duramente criticados. Por exemplo, feminicídio. Que isso daí é coisa de feminista. A violência que os grupos LGBTQI sofrem, e o sigla mais, né? Sofrem, isso é coisa de propaganda de gênero dos gays. Racismo. Bom, o documento ele não defende nada disso. O que o documento faz? Ele faz uma leitura da realidade. E nós não podemos fechar os nossos olhos, se bem que estamos fechando os olhos para muita coisa, mas não deveríamos fechar os olhos para a ideia do racismo. Gente, falar que o racismo não existe no Brasil, não dá para acreditar nisso. Falar que as mulheres não sofrem violência porque elas são mulheres, todos os dias nós vemos isso. Então, e dizer também que não existe preconceito, violência física, moral, contra aquele que tem uma opção sexual que não se enquadra dentro daquilo que a grande maioria pensa que é normal, isso também é não ler a realidade. Existe. Não existe preconceito contra gay,
não existe preconceito, violência contra as mulheres. Enfim, o documento não promove isso. O documento expõe a violência. Não dá para negar isso. Portanto, aquele que ignora tudo isso, ele é alguém que ignora a dor do próximo. E aqui nós temos um problema sério. Aliás, nós temos um problema grave. Mateus 25 nos dá uma pista importante. Todo aquele que der água para quem tem sede, todo aquele que vestir aquele que está nu, todo aquele que der um prato de comida para quem tiver fome, ou seja, todo aquele que tem empatia pelo outro, Jesus diz que faz a vontade de Deus. Ao contrário, às avessas, todo aquele que nega um copo de água, todo aquele que nega, não realiza o projeto de Deus. Portanto, aqueles que fazem a campanha contra a campanha, eles precisam se converter. Nós precisamos, mas eles precisam se converter um pouquinho mais. Porque está faltando empatia, está faltando cuidado, está faltando sentir na pele, a dor do outro. Interessante também, que esses grupos fundamentalistas, eles se preocupam tanto com a questão de gênero, se preocupam tanto com os temas que foram abordados, mas no Brasil existe falta de vacina por negligência do governo e ninguém fala nada. O que será? O que será? Que você me acuse de comunista, eu sei que eu vou receber esse adjetivo, quero dizer para você que eu não sou. Aplico na bolsa, tenho casa de aluguel, eu não sou comunista. Aliás, essa doença de que tudo é comunismo do Brasil também é uma outra invenção de um filósofo que não é filósofo, mas é astrólogo. O Brasil e o mundo é capitalista. A cultura mundo é capitalista. Avançando, portanto, a gente precisa colocar aqui uma ferramenta que é importante para a compreensão desse documento. A inspiração bíblica da campanha da fraternidade, que está ali presente no lema, está na carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, para quem conhece um pouco esse texto, principalmente o capítulo 2, é uma confissão de fé. Num período histórico, existia um preconceito visceral na comunidade de Efésios. Ou conflitos prolongados, até um movimento de separação de ódio. Aí a carta é construída para falar da unidade. Quem está em Cristo não proclama a separação. Quem está em Cristo proclama a unidade. E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Unidade não é uniformidade. No cristianismo não existe uniformidade. Existe unidade. Significa o quê? Existem pontos nós não podemos renunciar. É o ponto que dá liga. É o ponto que mostra realmente a nossa verdadeira identidade. E isso não pode ser deixado de lado. Isso não pode ficar no momento seguinte. Portanto, a fraternidade e diálogo são compromissos de amor. Com essa realidade, então, somos convidados a superarmos todos os muros e mostrarmos que, de fato, se cremos em Cristo, novas criaturas somos. Nós somos chamados a ser fermento. Nós somos chamados a ser sal, luz, e não separação, não ódio, não competição entre nós mesmos. Parece que isso é muito claro, e quando a gente faz uma campanha, quando a gente faz uma campanha contra a fraternidade e o diálogo, se nós tirarmos fraternidade e diálogo, que é o compromisso de amor, o que sobra do cristianismo? Além de práticas religiosas, que Jesus tanto condenou no meio judaico da sua época, que só tinham práticas religiosas, mas que na verdade eram profundamente separatistas. Separava o puro do impuro, separava a mulher, o pobre que não tinha opção, fazer sacrifícios, não podia se reconciliar com Deus. O que sobra se nós tirarmos a essência daquilo que Jesus falou? Portanto, a campanha da fraternidade é um grande convite para você e para mim. Vamos redescobrir a força do diálogo. Vamos fortalecer a nossa capacidade de viver com aquele que é diferente, que pensa diferente,
que tem um partido diferente, que tem uma visão de mundo diferente, mas o fato dela ter essa visão de mundo diferente não pode nos impedir de nos achegarmos a Ele. Ou, afinal de contas, a gente rasga aquele trecho do Evangelho que Jesus falou que nós devemos amar os inimigos. E amar os inimigos significa decidir-se por estar ao lado. O amor cristão é uma decisão. Bento XVI, Deus caritas est. O amor cristão é uma decisão. Essa nova humanidade, portanto, somos convidados a fazer do nosso coração um odre novo, para colocarmos um vinho novo. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o vinho. O vinho, literatura bíblica, ele é muito bonito, porque ele representa a capacidade de amar. O vinho simboliza amor. O vinho simboliza cuidado. O vinho simboliza aproximação, responsabilidade. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele tira aquilo que paralisava para colocar um dinamismo novo. O vinho, então, é aquilo que dá sabor nos nossos relacionamentos. Somos convidados a sermos odres novos para que o vinho novo apareça. E nós, quando nós oferecemos para as pessoas apenas separação, não é vinho que nós damos vinagre. E vinagre é vinho estragado. Pergunta que eu deixo para você, meu irmão, que criticou, que critica, e para você também, meu irmão, que tem dificuldade de viver esse relacionamento, de se aproximar das pessoas, de quebrar essa casca tão dura. E eu sei que isso não é fácil. O que nós estamos oferecendo? Vinho ou vinagre? As pessoas que pensam diferente da gente, entendem a vida diferente da gente, o que eles recebem de nós? É importante também destacar mais um elemento. A palavra diálogos, significa aproximação. Quando nós falamos de fraternidade e diálogo, nós estamos de fraternidade, é um meio de aproximação, é por onde o amor acontece. Não existe amor à distância. O amor cristão, ele nos coloca diante do outro. Aquele texto em que o cara está caído na beira da estrada, em dois religiosos, depois passa um samaritano. O amor cristão é aquele que se aproxima, que está ao lado. Aqui, então, eu convido você a pensar na seguinte coisa. Você e eu, quando nós dividimos, quando nós ofertamos o vinagre para o outro, quando nós colocamos o outro à distância, nós não promovemos o diálogo. Nós promovemos o diabolos. Somos diabólicos. Não porque somos o demônio, não é isso. É porque nós promovemos separação. Interessante, então, que todo cristão, todo bom cristão, todo homem que está amadurecendo na fé, toda mulher que está amadurecendo na fé, é alguém que amadurece no diálogo. É alguém que está amadurecendo na fraternidade. Isso é conversão. A conversão, portanto, é um tempo onde nós vamos amadurecendo naquilo que Jesus propôs para nós. E aí, então, eu entro aqui no documento e convido a você, se você tiver documento aí, você me acompanha. Se não tiver, depois você dá um jeitinho de acompanhar, porque vale a pena. Documento fantástico. No número 8, diz assim: a conversão a Jesus não acontece como um passe de mágica. A conversão, é necessário observar que a conversão ela é permanente. A conversão, meus irmãos, é um trabalho onde eu vou tomando, olha, a graça de Deus me ilumina, porém, eu preciso tomar consciência para eu responder com a minha liberdade, eu preciso tomar consciência dos pontos aonde o meu coração não está alinhado com o coração do Senhor. Então nós devemos pensar cotidianamente, paulatinamente, sempre, se o meu coração, se aquilo que eu estou praticando, se aquilo que eu escolhi, de fato corresponde, está em sintonia com aquilo que Deus propõe para mim. A conversão é uma forma que nós temos de estar no mundo. A conversão, portanto, não é um adereço da vida cristã. Tanto é que não é um adereço que nós temos na Igreja Católica um tempo propício para lembrarmos o tempo todo sobre essa consciência de mudarmos de vida. Veja, a conversão é uma forma de estarmos no mundo. E a campanha da fraternidade, então, nos alerta que a forma de estar no mundo em diálogo com o Evangelho é em diálogo com o próximo.
Outra coisa linda que esse documento mostra para nós é o número 9. Jesus nunca orientou seus discípulos e discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras pessoas em seu nome. É uma verdade evangélica. Se a sua religião, se você se esconde atrás de uma religião superficial que ataque as pessoas, é um momento propício para mudarmos. Vem com a gente, vem mudar de vida também, porque todos nós precisamos. Então, vem com a gente, não perde essa oportunidade. Então, Jesus nunca ensinou os seus discípulos a promoverem a discórdia, a divisão. Pelo contrário, Jesus mandava ele em missão e falava, faça como eu fiz. Interessante que nas bem-aventuranças, que é o centro do Evangelho de Mateus, a comunidade mateana fez questão de colocar algo muito bacana. Mateus 5,9. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Como ser um cristão promovendo divisão? Como ser um cristão de apontar dedo para ninguém nunca. Pedra, então, nem se fala. Retire as pedras da sua mão. Então, sermos promotores da paz. O texto bíblico é enfático. Felizes aqueles que promovem, está no coração das bem-aventuranças. Caminho de construção da comunidade cristã. Promover a paz. Aqui tem uma coisa interessante também que o documento cita para nós, que é outro texto de Mateus, capítulo 19, versículo do 16 ao 22, é aquela história belíssima do jovem rico, que chega até Jesus, preocupado como ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. E aí Jesus olha para ele e começa a falar dos mandamentos, e após a fala dos mandamentos, ele vê que é um cumpridor dos mandamentos, ele desafia aquele jovem. Então faz o seguinte, vende todos os seus bens, entrega para os pobres. O que Jesus está falando para esse jovem? Ele está falando que para conseguir a vida eterna, é preciso se aproximar dos outros, olhar para a realidade dos outros, estar disposto a dar o seu melhor nessa relação. E o melhor não é a riqueza, é o coração. Por que aquele jovem não realizou? Porque o coração dele não conseguiu absorver, entrar nessa dinâmica. E quando eu falo de coração, eu falo do centro da existência humana. Outro texto belíssimo, que está no número 10, é aquele texto de João 8, onde tem aquela mulher que foi em adultério. Ali a gente tem algo fantástico. A gente tem uma série de religiosos, de muita piedade religiosa, mas de pouca misericórdia. E vão ali porque eles leram os documentos da igreja da época. E ali, então, eles diziam, podemos lapidar essa mulher. Lapidar é apedrejar. Temos o direito de apedrejar. E Jesus Cristo inverte a situação. Religião, principalmente, religião nenhuma pode ser meio de acusação, de ofensa, de ataque. Principalmente o cristianismo. Porque nós estamos alicerçados de um mestre que defende a vida, a dignidade das pessoas. E Jesus, então, ali, ele derruba toda aquela força dos acusadores. Um grande convite para nós da campanha da fraternidade, portanto, se nós temos o hábito de julgar, de condenar os outros, de fritar os outros fritar na ferveurinha, sabe? Aquele foguinho baixo que vai queimando. A gente não frita de uma vez, né? A gente vai cozinhando o galo, né? A ideia aqui de Jesus é, não. O meu povo não vive desse jeito. Então, a conversão, a fraternidade e o diálogo não é uma opção. É um caminho cristão. Eu vou repetir. Não é uma opção. É um caminho cristão. Nós não podemos, deixar isso para depois. Porque isso toca diretamente aquilo que nós somos. Membros do corpo de Cristo. Isso toca diretamente aquilo que nós somos. Cristãos. Não dá para ser cristão e fazer esse tipo de manobra de boicote. Número 13, então, e algo muito interessante também, que eu quero destacar aqui para vocês, eu não vou seguir todos os números, gostaria de dizer isso para você, alguns eu vou pular, mas a ideia do documento vai estar presente na reflexão. No número 13, fala para nós do valor e da importância do jejum nesse tempo quaresmal.
Mas esse jejum, ele vai destacando aqui da importância do jejum, eu repito, o jejum é parte integrante da espiritualidade carismal. Há muitas formas de jejuar, mas o jejum que agrada a Deus é apresentado por Isaías. O texto é de Isaías 58, de 6 a 8, que nos questiona se jejuar é desatar os laços provenientes da maldade. O bom jejum é esse. Meu irmão, se você está fazendo o jejum da Coca-Cola e do bombom, um pouquinho mais profundo. Desata os laços da maldade do seu coração. Desamarrar as cadeias do jugo. Dar liberdade aos que estão curvados. Pensa o seu preconceito. Em suma, despedaçais todos os jugos. O jejum que agrada a Deus, aí tem uma pergunta. Não é partilhar o teu pão com o faminto? Ainda, os pobres sem abrigo, tu os albergarás? Se vires alguém nu, cobri-lo-ás? Diante daquele que é a tua própria carne, não recusarás. Então, a tua luz despontará como a aurora, e o teu restabelecimento se realizará bem depressa. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o jejum. A campanha da fraternidade, portanto, está falando, olha, se você está tomando os cuidados interiores do seu movimento de conversão, muito bom, mas eu quero chamar você para uma atenção também. É necessário desamarrar, desatar aquilo que nos prende a viver essa categoria do amor cristão, da fraternidade, do diálogo e da unidade. Esse é o grande desafio. Portanto, a campanha da fraternidade, número 14, do documento, diz assim, quer convidar você ao jejum que agrada a Deus. E o jejum que agrada a Deus é esse de desatar o coração. Quebrar aquilo que te impede de encontrar o outro com a pobreza que o outro tem. O outro é pecador, mas vamos acolher ele com o pecado que ele tem. O outro, ele é isso, vamos acolher ele com toda a realidade que ele tem. Porque isso é o amor, isso é a prática cristã. E fora disso... Bom, vamos continuar então. O jejum que agrada a Deus é a superação de toda intolerância, de todo racismo, de toda violência pré-concebida. A violência pré-concebida, no sentido de que é uma violência direcionada, destinada, cultivada dentro do seu coração. Nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Devemos então nos arrependermos, lutarmos com todas as nossas forças contra tudo aquilo que potencializa o ódio em nós. Tudo aquilo que potencializa o ódio em nós. Eu quero dizer para você que todos nós fomos feitos da argila da terra, do barro, e o barro, na literatura hebraica, significa fragilidade. Ao mesmo tempo, significa também terra boa. Somos frágeis, mas podemos cultivar algo que é bom. Portanto, a campanha nos convida a superarmos essa fragilidade, essa potencialidade para o ódio, para entrarmos numa dinâmica de cultivarmos a boa semente do Evangelho dentro de nós. E a boa semente do Evangelho nos coloca sempre do lado do outro. Porque é impossível amar a Deus sem estar ao lado do outro. O amor que coloca a Deus de um lado e ignora o outro é fantasia, é ilusão, não é evangelho. O evangelho pede isso. Quem ama a Deus, ama o próximo. Está vinculado. E não fui eu que inventei. E não é coisa de comunista. É coisa do evangelho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tem gosto, a polarização política está muito grande no nosso país. Você que então que a igreja condena o comunismo, de fato. Rerum Novarum, a primeira encíclica social da igreja, a igreja dá uma tacada lá no comunismo. A segunda encíclica é a 40º ano, uma tacada no liberalismo, no capitalismo. Nem comunismo, nem socialismo, nem capitalismo, nem liberalismo, nem esquerda, nem direita e nem centro são o reino de Deus. Você pode estar em qualquer espectro que você tiver. Democracia é isso. Para nós cristãos, nos orientamos pelo reino de Deus.
A nossa orientação é o reino do Senhor. E o reino de Deus diz diretamente como Deus enxerga os relacionamentos humanos. O reino de Deus não fala a priori do céu. Ele vai apontar para o céu. Ele se realiza no céu. Mas enquanto não se realiza definitivamente, ele vai acontecendo aqui e fala dos relacionamentos humanos. Portanto, quem descuida dos relacionamentos, quem descuida da fraternidade, quem descuida do amor, está se comprometendo com o projeto. E não é o projeto do reino. A gente tem que ficar atento a isso. Se você é de direita, então não exclua o projeto do reino. E se você não é, também não exclua o projeto do reino. Coloque o projeto do reino como ponto de diálogo e não a sua opção política acima do projeto do reino. Não inverta. Não inverta. Tem gente invertendo as opções políticas, as opções sexuais, acima do projeto do reino. Com isso, se a gente fizer isso, a gente não consegue criar diálogo. A gente não consegue criar aproximação. Continuando, portanto, o documento vai avançando e vai colocando alguns aspectos interessantes. Por exemplo, no número 16, nós começamos a aqui entrar na dinâmica de um texto que nos ajuda muito refletir sobre o documento, que são aqueles discípulos que caminham junto com Jesus na estrada de Emaús, os discípulos de Emaús. E ali o documento aponta para nós alguns elementos que vão ser importantes. Vejam, no número 19, o documento aplica o tema do ver. Quando o número 19 aponta o tema do ver, o documento aponta para a seguinte realidade. Os discípulos caminhavam junto com Jesus, e ao caminhar junto com Jesus, eles discutiam o que havia acontecido em Jerusalém. Isso é muito legal. Significa que a caminhada dos discípulos com Emaús, por mais que estivesse marcada pela dor da morte do seu Senhor, não os livrou de olhar a realidade da vida. Aliás, todo cristão atento ao Senhor, não esqueça, o Verbo se fez carne. Ele assumiu a humanidade, andou numa história e não foi negligente com essa história. Ele olhou a realidade do seu povo. Isso faz parte de toda a tradição de Israel. O próprio Israel, lá no livro do Êxodo, diz que Deus viu a condição daquele povo. Ele viu. Portanto, ver a realidade, estar atento à realidade é algo fundamental para os cristãos. Por isso que o documento vai ler a realidade. O documento não vai inventar a realidade. O documento vai ler a realidade. O segundo momento é que, nessa conversa, existe um momento ali onde Jesus ia explicando a palavra de Deus no meio do caminho, falando dos profetas, e essa palavra ia aquecendo o coração daquela galera, dos dois discípulos, e eles então foram ficando cheios dessa palavra. E à medida que ficavam cheios dessa palavra, mais tarde, essa palavra vai dar uma iluminada no entendimento deles, e eles vão perceber a presença de Jesus ao partir o pão. Significa que a campanha da fraternidade não vai só olhar para a realidade. Ela vai olhar para a realidade, vai ouvir a palavra, deixar a palavra de Deus iluminar essa realidade. Então existe um momento que nós chamamos na teologia de pré-teológico. Qual é o momento pré-teológico? É aquele que eu não analiso teologicamente, é aquilo que eu olho a realidade. É uma análise de conjuntura. É como se você fosse no médico e você falasse ali, olha, o que você está sentindo? Eu sinto isso, sinto aquilo. O que ele está tentando fazer? Entender o quadro. Então nós precisamos entender o quadro. Mas entender só o quadro não adianta. É preciso que a palavra de Deus nos ilumine, jogue luz sobre esse quadro. O terceiro ponto, então, só depois que olhamos para a realidade, iluminados pela palavra de Deus, nós conseguimos ver alguma coisa, é que nós vamos agir. A ação tem que estar pautada nesse movimento. A ação não é uma reação qualquer. A ação é uma reação, uma palavra que impulsiona para esse encontro. Enfim, nós devemos celebrar essa realidade. Me impressiona muito, me impressiona demais. Pessoas que comungam do corpo do Senhor, que têm uma vida eucarística, mas que não têm espiritualidade eucarística nenhuma.
toma um cuidado, um zelo, né? Não posso comungar com a mão, tem que ser na boca, porque isso e aquilo. Mas na hora de falar mal dos outros, na hora de apontar o dedo para o outro, não tem o mínimo cuidado. Quando nós comungamos do corpo e sangue do Senhor, nós também somos convidados a sermos pão partido no mundo. Presença do Cristo, sinal visível do Cristo onde estamos. E o sinal visível, a visibilidade de Deus, não é confusão, não é caos, não é briga, não é ódio, não é guerra. É exatamente ao contrário. É amor, é ternura, é carinho, é acolhimento. Nada justifica a inimizade no cristianismo. Nada. Nada justifica, eu vou repetir, nada justifica a promoção da inimizade no cristianismo. Nada. Não tem justificativa nenhuma. Ah, mas o fulano é pecador. Ah, mas eu não gosto da opção dele. Jesus se sentou. Os discípulos, os judeus diziam, olha, se você soubesse quem está lavando o seu pé. E isso não foi obstáculo para Jesus. Nada pode ser desculpa para isso. E aí o número 24 do documento, a hora está passando rápido, já são 40 minutos de fala, tem muita coisa para ser dito, e nós vamos aqui dar uma puladinha para o número 24 do documento. Convido você então a abrir o número 24, que é exatamente a primeira parada. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que eles caminhavam juntos? Agora eles paravam caminhando, falando sobre a realidade. A primeira parada do documento é essa. Vamos olhar a realidade? Esse é o convite do documento para você. E aí, então, no número 24, diz a seguinte coisa. O final de 2019 e o início de 2020 são provavelmente narrados e analisados ao longo do século XXI com foco nos impactos provocados por uma pandemia global da Covid-19. E até este momento interrompeu centenas de milhares de vidas de mulheres e homens, crianças e jovens, idosos e idosos. Todas essas vidas interrompidas não podem ser olhadas como um número qualquer. Diante dessas vidas interrompidas, mesmo aqueles que falam em nome de Deus, mas diante das vidas dizem, e daí? Não pode ser assim. Diante das vidas interrompidas, não dá para falar, vamos abrir tudo a qualquer custo. Porque cada uma dessas pessoas representa uma ausência, uma saudade, a interrupção de um projeto de vida. São filhos, são pais, são mães, filhos, nossos irmãos. São nossos irmãos, não qualquer um. O desprezo ou a falta de empatia por cada pessoa, demonstra, sabe, nós que proclamamos Cristo, quando nós desprezamos essas pessoas, tudo aquilo que nós falamos de Deus vai para o ralo da indiferença. Talvez você esteja pensando, nossa, que palavra dura que ele está usando, o ralo da indiferença. Pois é, mas se Cristo fez questão de salvar a todos, de oferecer a sua vida por todos, ofereceu por eles também. E se foi importante para o Cristo, por que não será para nós? Não são números, são pessoas, são sonhos parados, são planos parados. Né? E aí, então, o número 25 destaca para nós algo interessante. Eu não estou inventando nada, eu estou seguindo o documento, tá, galera? Beleza? Então, o professor está inventando, não, eu só estou dando ênfase a alguns pontos aqui. O número 25 fala a seguinte coisa. Ainda que esta não seja a primeira pandemia da história, sem dúvida, existiram antes e é possível que exista depois. Tomara que não. E provavelmente não será a última. Há diversos fatores que nos imobilizam, como a incerteza, a insegurança, o descaso político para com as pessoas, a desestruturação repentina do nosso modo de vida. É claro que nós todos estamos inseguros. Mas existe uma coisa também que a gente está percebendo muito nessa época de pandemia. E nessa época de pandemia, nós somos convocados a cuidarmos uns dos outros. E a gente está percebendo uma indiferença tão grande. A indiferença dos jovens se aglomeram, se juntam, não estão nem aí.
a indiferença do governo. Nosso governo, infelizmente, é uma vergonha. Uma vergonha. Né? Deus nos abençoe e que passe logo, acabar logo. A Covid, também, enfim. Repito, eu também não sou comunista. O governo que estava anterior também não foi dos melhores. Né? Mas a indiferença dos cristãos é uma coisa que assusta. A indiferença de quem não é aceitável. Mas a dos cristãos dói. Dói ver um monte de padre midiático fazendo campanhas para a igreja ficar cheia porque o vírus não é católico. A gente escuta esse tipo de coisa. O vírus não é católico. Não é católico, meus irmãos. Mas católicos morrem pelo vírus. O descaso de pessoas brigando para que a igreja esteja aberta. A igreja tem que estar aberta. Então, a gente vê uma indiferença muito grande daqueles que estão fora da perspectiva cristã, mas dos cristãos também. Igreja fechada não é negligenciar o cristianismo. É colocar o coração da comunidade ao lado do coração de Jesus. Cuidado com as pessoas que aqui vêm. Respeito pelas pessoas que aqui estão. Igreja com um número restrito de pessoas significa você é importante para nós. Nós queremos cuidar bem de você. É a expressão de um cristianismo profundo, real. Interessante também, aqui é de doer o coração, os discursos religiosos que nós ouvimos nesse tempo de pandemia. Eu estou dando risada porque eu sou um teólogo, mas no fundo o meu coração dói. Quem me conhece sabe que o meu coração está doendo com esse fundamentalismo religioso que é profundamente cego, é cegueira. É o cego guiando o cego. Mas olha que interessante, pessoas que disseram que é o fim do mundo. Tem caso até de pessoas se ajoelharem na rua pedindo a conversão das pessoas porque chegou o fim do mundo. Outros é porque Deus ficou bravo com uma escola de samba que colocou o símbolo de Jesus, então mandou a pandemia e está todo mundo morrendo. É coisa do... Não tem sentido um negócio desse. Não tem sentido. A pandemia, então, é coisa do carnaval. Por que Deus, então, não foi lá e não falou, bom, vou me vingar desses caras, vou dar 0 para a bateria? Não, ele tem que matar 200 mil pessoas. É uma coisa de louco isso do cristianismo. Mas eu volto a um tema aqui que o próprio documento fala, número 28. Algumas igrejas reivindicaram o direito de permanecer abertas, realizando suas celebrações, apesar das aglomerações serem causa de mortes e contaminações. E aqui o documento fala de lobby religioso. É lógico. Por que tantas igrejas se preocupam tanto em abrir a porta? Porque supermercado fechado não dá dinheiro. Igreja fechada também não. Não poder servir a Deus e o dinheiro. Não dá. Nós temos que fazer uma escolha. Surgiu então a discussão de que a igreja seria serviço essencial para a sociedade. A pergunta que eu faço é, a única forma que nós temos de sermos cristãos é indo à igreja? Se a igreja fechar a porta, acabou tudo. A gente não consegue ficar alguns meses assistindo via internet, adaptando aquilo que nós temos ao nosso favor, que é a tecnologia. E aí o documento, então, ele coloca isso, o templo aberto, as celebrações numerosas, o serviço ao próximo. Né? Tem valor isso. A gente precisa entender isso. Eu vi várias cartas aqui na nossa diocese de gente reclamando, mandando carta para não sei aonde, mandando carta para não sei quem, que querem igreja vazia. Isso no primeiro pico da pandemia, naquele momento difícil, que ninguém sabia ainda como lidar com a situação. E ali a gente tem um lobby religioso ao lado do lobby político. É a ideia aqui, a expressão dos lobbies. Número 29, se por um lado parte das igrejas realizaram pressões políticas e permaneceram abertas, por outro lado, olha o lado positivo aqui também. Outras igrejas assumiram como testemunho de amor o cancelamento de todas as atividades presenciais. Olha que isso, testemunho de amor. Então tomar cuidado com o próximo, fraternidade com o próximo, é testemunho cristão. É testemunho cristão, é cuidado. Avançando aqui um pouquinho, eu
Eu queria falar do número 30. Olha que coisa linda. A gente vê muitas vezes os discursos a palavra que está na moda, negacionismo. Os discursos negacionistas são aqueles que negam a realidade, por exemplo, da gravidade da Covid. Afinal de contas, para alguns, era só uma gripezinha. Gripezinha. É desviadinho de nada. Não é gripezinha. Isso é só na moleira derretida das pessoas que vivem debaixo do sol. Não é uma gripezinha. Para outros, a negação da ciência. Né? Então, a gente compra um remédio para tratar. Vamos tratar com remédio a Covid. Não tem remédio para Covid. Os cientistas estão falando o tempo todo que não tem. Agora, a negação da fé também. Aqueles que lutam contra a campanha. E se crer em Cristo como substrato. Não só, o cristianismo não é só afirmar verdades. O cristianismo é viver, praticar a verdade. O cristianismo não é uma teoria. Porque se o cristianismo fosse só teoria, era só ler o catecismo e todo mundo era bom cristão. O cristianismo não é só isso. O cristianismo vai além disso. Não que ler o documento da igreja não seja importante. O cristianismo é uma prática de vida nova. Prática de vida nova que inclui, não exclui. Que convoca, que chama, não afasta. Nesse chamamento de Jesus tem espaço para todo mundo. Tem espaço para pecador. A igreja tem espaço para pecador. O pecado não é bonito, mas na nossa comunidade nós assumimos os pecadores têm espaço. Tem espaço para quem pensa diferente. Por isso a nossa igreja é católica. Ela é universal. Tem espaço para gente diferente. Tá? E negar isso. Negação da fé. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Gostaria que você pegasse o Evangelho de João, no capítulo 15, por favor. Abra a sua Bíblia, junto comigo. Evangelho de João, Evangelho lindíssimo, capítulo 15, versículo 12. Hoje a gente vai ficar um pouquinho aqui com João. João 15, 12. Diz assim no versículo 12. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Fraternidade não é uma opção. Fraternidade é o caminho da vida cristã. O diálogo é o caminho da vida cristã. Este é o meu mandamento de Jesus. Portanto, quem nega, veja, repito isso, pegar um trecho de várias páginas, um trecho de várias páginas, anular o resto, fazer campanha contra o resto, é cegueira isso. É não dar atenção para a mensagem. É não dar atenção para a ênfase que a igreja quer propor para nós. Mas eu convido você também a continuar no Evangelho de João. Você volta um pouquinho, por favor, para o capítulo 13, João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O amor é uma decisão. O que o amor é uma decisão? Você não precisa concordar comigo, eu te amo. Você não precisa jogar no time que eu jogo, eu te amo. Você não precisa ter a fé que eu tenho, eu te amo. Você não precisa ter a mesma convicção política que eu tenho, eu te amo. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Agora presta atenção aqui, ó. Nisso reconhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiver amor um pelo outro. Meu irmão, quem não tem amor um pelo outro, segundo esse texto do Evangelho, não é discípulo de Jesus. O que nos define como discípulos de Jesus? Ó, nisto vos reconhecereis que são meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. Portanto, fazer guerra é coisa de gente que não é discípulo de Jesus. Pode ser muito religioso, pode ser muito conhecedor do livro amarelo, mas não é discípulo de Jesus. O documento também traz alguns elementos importantes para nós. Primeiro, por exemplo, tem a pandemia
ela afeta a maioria da população de uma maneira gravíssima. Os mais fracos dessa sociedade são os mais afetados. Aquele que tem mais dinheiro, tem mais recursos, ele tem o que comer no dia seguinte. Mas aquela senhora que trabalha numa casa, né, ela ajuda a limpar a casa, ajuda a cozinhar, ela é a primeira a perder o seu emprego. E quando ela perde seu emprego, o salário que ela ganha normalmente não é aquele salário que dá para ela ficar guardando muita coisa, ter muito recurso, ter muita provisão. Então o documento fala que a violência, ela acontece exatamente para os mais fracos. Existe não só essa violência, mas também existe uma cultura da violência contra mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas LGBTQI, que foram expostas na pandemia. Não reconhecer isso é não olhar para a realidade com os olhos abertos. Não reconhecer que existe violência contra a mulher no Brasil. Não reconhecer que as pessoas negras sofrem preconceito no Brasil. Os indígenas são atropelados, né? Principalmente nessa situação agora. E as pessoas que têm opções sexuais diferentes, elas são expostas a todo tipo de humilhação. Com isso, a igreja não está defendendo nada disso, ela está expondo, lendo a realidade. É preciso olhar para essa realidade. E aí no número 34, diz a seguinte coisa: como vimos, as mortes provocadas pela pandemia não contribuíram para que repensássemos as nossas relações. É verdade. Aquele número de valas abertas em Manaus parece que não mexe muito com a gente, não. A gente continua sendo indiferente. Mas só para você se situar, para a gente dialogar um pouquinho aqui ainda nessa noite, o documento cita no número 34 que existe uma violência contra a mulher, que é aquilo que é chamado de feminicídio. Deixa eu só explicar para você o que significa feminicídio. Bom, você matar alguém é homicídio. Porém, você matar alguém motivado pela discriminação, ou motivado pelo fato dela ser mulher, isso é feminicídio. Tem gente que nega isso. Mas será mesmo? Quantos homens matam as suas ex-companheiras porque pensam que a sua ex-companheira é a propriedade dele? Não é uma pessoa, é a propriedade dele. Se não tiver comigo, não vai estar com mais ninguém. Vou lá e acabo com a vida dela. Quantos valentões, quando encontra com um cara forte, não faz nada, mas quando chega em casa, porque tem um ser humano ali mais frágil fisicamente, que não tem tanta força, ali é o lugar de descontar a raiva dele. Então, não reconhecer a violência contra a mulher, não falo de uma masculinidade tóxica, não é isso que eu estou falando. Eu falo de um machismo intolerante. Não reconhecer isso é ficar com os olhos fechados na nossa realidade. Não está vendo a vida com o olho real, não. Interessante também que da maioria das mulheres que morrem no nosso país, a grande maioria, aliás, homens e mulheres, são negros. Por que os negros sofrem tanta violência assim? Por que será? Interessante que no meio disso tudo, dessa realidade que pulsa a violência, o nosso querido iluminado do posto mais alto dessa república acha que para remediar isso é preciso ter armas. Então nós compramos armas, entende? Tem uma guerra acontecendo lá, vamos fazer o quê? Vamos mandar uma bomba para acabar com a guerra. Vamos mandar o nosso exército para guerrear, para acabar. Tem um fogo pegando ali, o que a gente faz? Vamos jogar com gasolina. Vamos pagar com gasolina, então. E aí a gente acha que armas são um caminho para resolver esse problema. Sabe o que eu acho mais interessante? É que nós temos bispos, padres e leigos que não olham para a realidade. A violência está aí. Eu digo bispos, padres e leigos. São totalmente cegos. Que se importam
com a questão sexual de alguém, mas não se importam de alguém falar que armas resolvem o problema da segurança. Nós vamos construir a paz com armas. Bem-aventurados aqueles que constroem a paz. Eles se esqueceram só disso. E esses grupos de religiosos, padres e leigos, que é o documento cita aqui, promovem ainda mais a divisão com seu fundamentalismo. Há poucos dias atrás, nós vimos uma cena horripilante de um padre fazendo uma homilia, dizendo que a vacina era feita com fetos abortados. Para. Ainda bem que a diocese dele publicou uma nota, chamou a atenção, porque não era possível. Até quando nós vamos ficar negando? Até quando a vida do outro não importa? Até onde vai esse jogo de mentiras? Hoje na TV Câmara, está aí para qualquer um ver, um deputado a favor do governo falou que nós somos um dos países mais avançados do mundo em vacinação. Nós somos um dos países mais avançados no mundo em vacinação. Está de brincadeira. O Brasil ser um país avançado no mundo em vacinação. Não deu 1% da população. Nem 0,5% da população ainda. Como que vai ser? Número 58 do documento, vou dar um salto grande aqui, porque o tempo está passando. Como diria o narrador esportivo da época do meu pai, o tempo passa. Número 58. Tem gente, o pessoal aqui está dando risada, porque é do tempo deles. É do tempo desse pessoal. Esse pessoal mais velho é um problema, mais experiente. Número 58. É um problema esse povo. Diz a seguinte coisa no número 58. Mas antes do número 58, tem uma oração belíssima de um cardeal biblista chamado José Tolentino. Ele trabalhava aqui na faculdade de Lisboa. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Diz assim, olha a oração que ele fez. Ele é um poeta. Livrai-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livrai-nos do vírus do pânico disseminado. Em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livrai-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livrai-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver. Se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrirmos janelas. Livrai-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livrai-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. E aí a oração continua, e ela é belíssima, mas são convites para vírus que estão presentes antes do Covid. O vírus que está presente há muito tempo na nossa sociedade. Existe, então, um sistema de segregação e descarte de pessoas consideradas como inúteis. Chama-se de sistema da necropolítica. O que é isso daí? É quando a humanidade do outro é negada. Não importa o outro. O importante é que tudo caminhe para que o mercado esteja em ordem. As nossas economias estejam. Não que isso não seja importante, mas a custo de quê? A custo de quê? Então, veja, o número de 59 em diante, a campanha da Fraternidade vai apresentar dados do Atlas da Violência, publicado pelo IPEA. Não é invenção da igreja. Não foi a igreja que foi colher esses dados. Esses dados estão disponíveis nesse Atlas da Violência, que aqui no documento é referente ao ano de 2017 e 2018. E ele vai falando, então, de uma série de dados específicos. Por exemplo, 75,7% dos homicídios acontecidos em 2018 aconteceram com negros. 75%. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. 68% dessas mulheres assassinadas são negras. Isso daí não é a igreja que está inventando. Porque tem alguns grupos que estão falando que esses dados são falsificados. Bom, o dado é do IPEA.
A ideia também aqui, de o número 68, fala de um ódio visceral contra a comunidade LGBTQI+. Portanto, o documento vai elencando uma cascata em série de vários sistemas de violência. Por exemplo, número 75, violência contra a casa comum. Número 79, devastação na Amazônia. Número 80, a violência contra as comunidades indígenas. Mas o número 81 chama também um destaque aqui para nós. Número 81, vou pegar aqui para vocês, que é muito interessante, apresenta para nós uma realidade que a gente tem que ficar atento. Diz assim, número 81. A violência contra a terra e os povos originários é muitas vezes legitimada por um discurso religioso. O falso cristianismo. O falso cristianismo que não se comove com nada, não se movimenta com nada. Onde já se viu? Existe uma bancada evangélica que não fala uma vírgula contra a questão das armas, que não fala uma vírgula contra a questão da vacina. Como isso? Evangélica e católica, diga-se de passagem, né? É bancada evangélica e católica. Então a gente vê grupos religiosos que usam da desculpa, que vão evangelizar, mas que não vão para evangelizar, eles vão para estabelecer algo diferente daquela cultura que já estava ali. Número 85 apresenta algo muito preocupante. O ódio ao diferente, dirigido contra as pessoas por causa de traços físicos. Fulano é de tal região do Brasil. Depreciação. Expressões culturais, vestimentas, língua, vocabulário, dança e religião. Interessante que no Rio de Janeiro tem um fenômeno que acontece que os traficantes de Deus, eles atacam centros religiosos, né, com cultura afro, né, e ali eles atacam porque é aquilo do demônio. Mas eles são traficantes de Deus. Interessante isso, né? Até onde vai a nossa religiosidade superficial, né? Outra questão importante também é a falta de cuidado com o estrangeiro. O estrangeiro como ameaça para nós. Houve um caso, o documento lembra isso para nós, o caso de uma pessoa de outro país que estava tentando receber o auxílio emergencial. Ela foi assassinada porque alguém do nosso país achou que ele não tinha direito de receber aquele auxílio emergencial. E está lá nas constituições do Antigo Testamento. Êxodo 22, 21, Levíticos 19, 33, 34. É exatamente o cuidado com o estrangeiro. E, aliás, Jesus faz questão de retomar no Evangelho de Mateus, né? Quando eu fui estrangeiro e vocês me hospedaram em sua casa. A ideia, então, de tomar o cuidado com o outro, com o estrangeiro. Mas quem é o estrangeiro? Qual a ligação que você tem com o estrangeiro? Nenhuma. Nenhuma no sentido de que ele não é da minha família, não é meu amigo, mas ele é filho do mesmo pai. Ele é filho do mesmo pai, do Pai Nosso. Ele é uma pessoa, ele é alguém com dignidade. Dignidade que é inviolável. Vou continuar um pouquinho aqui ainda. O lema da fraternidade, e aqui eu já estou praticamente finalizando, então você que quer fazer pergunta, por favor, você envia a pergunta para o telefone, nós estamos em São Paulo, código 11 97524 9392. Vou repetir? Repetir agora aqueles caras do telemarketing. 11 97524 9392. Me senti importante agora, falando no número de telefone. A gente vê que o documento, o lema desse documento, ele é muito legal e ele parte da comunidade, né, de Efésios ali. Principalmente com um tema que custa caro, que é o tema da unidade. O lema da campanha foi retirado da Carta à Comunidade de Éfeso, Carta aos Efésios, uma cidade localizada no Mediterrâneo. E o que não é unidade? Unidade não é uniformidade. Unidade não é pensar igual. Afinal de contas, nós não somos todos iguais. Interessante que na aula de antropologia teológica,
Deus criou o homem e a mulher, colocou ambos no jardim, e homem e mulher são diferentes. E falou para eles: convivam, vivam, cultivem o modelo de vida que eu vos ensino, guardem o modelo de vida que eu vos ensino. Então, repito, o cristianismo não tem chancela nenhuma do Evangelho nem de Jesus para ser um lugar de ataque, para ser um lugar de ofensa. O cristianismo deve ser sempre lugar de fraternidade, diálogo, compromisso, de amor. E como que nós construímos essa fraternidade, esse diálogo, esse compromisso de amor? A primeira coisa é na unidade. Unidade significa que o diferente pode se aproximar, que ali vai ser hospedado, ele vai ser acolhido. Eu acolho aquele que é diferente. Eu não rechaço aquele que é diferente, eu acolho aquele que é diferente. Eu sento à mesa com aquele que é diferente. Então, e a comunidade vivia vários conflitos, várias divisões. Eu não vou fazer uma exegese do texto. Amanhã a gente vai fazer isso de maneira mais profunda, mas hoje o que a gente pode trazer como reflexão é que existiam os cristãos que vinham do judaísmo e os cristãos que vinham do paganismo que tinham ideias diferentes. E qual é a solução, então, que Paulo coloca? Bom, Cristo é a cabeça, está lá em Efésios 4, 15 e 16. E vocês são o corpo. Mas braço não é pé. Mas se estão unidos em Cristo, todos convivem e vivem em harmonia. Ou seja, aquilo que Cristo orienta, a seiva da vida cristã, ela nos impulsiona a vivermos na diferença. Não na ofensa, no ódio. Devemos superar as nossas diferenças, as nossas crises. Esse mundo que determinadas pessoas querem construir como um mundo meu, onde só a minha perspectiva está certa, não existe, não vai existir. Principalmente numa democracia. Uma democracia onde os diferentes são convidados a dialogar. Né? Então, quem crê em Cristo não é convidado a gerar divisão. Não é convidado a proclamar o ódio. Não pode ser indiferente ao outro. Devemos ser aqueles que fazemos a nossa jornada, e essa é a chamada da campanha da fraternidade, a convertermos as nossas diferenças, indiferenças, em aproximação, em unidade, em diálogo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim que nós devemos ser santos no amor. Santidade se constrói no amor, e amor exige aproximação, relacionamento. Nós não amamos nas nuvens, nós amamos na terra. É aqui que nós construímos a nossa identidade. É aqui que a campanha da fraternidade é belíssima, atualíssima. Esse tempo de quaresma, então, é o tempo propício a cada um de nós quebrarmos os muros que nos impedem, que nos distanciam. Eu convido a você, então, nessa noite, neste momento, depois disso tudo que nós estamos aqui falando, eu convido você a olhar para você. Eu sei que você é uma pessoa bem intencionada. Eu sei que todos nós somos pecadores. Eu convido para você aí para o seu coração. Eu vou olhar para o meu. Quais são os sentimentos que estão aqui dentro? O que nós carregamos dentro de nós? Dentro do nosso coração se encontra o vinho de Jesus? O vinagre? Fique tranquilo. Não é novidade que eu vou dizer, mas todos nós temos um pouquinho de vinagre dentro. Somos chamados a tirarmos esse vinagre e colocarmos ali o vinho novo. Mas o primeiro passo para que a nossa quaresma seja a quaresma do jejum que o Senhor quer é libertar o nosso coração de todas essas amarras que nos prendem, que nos impedem de chegarmos diante do outro, se aproximar diante do outro, olhar para ele e dizer: as barreiras existem, mas elas não vão ser obstáculos para o crescimento da minha vida em Cristo. Deus te abençoe. Virgem Maria realmente interceda por você agora. Para que eu, você, todos nós que estamos aqui juntos nesse momento de
compartilhar a palavra do Senhor, nós saiamos das prisões, sabe, daquilo que nos prende, para sermos livres em Cristo, sermos verdadeiros motores da paz, unidade, um diálogo fraterno, um verdadeiro compromisso de amor.